Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices asiáticos negociaram então de forma mista, com as bolsas chinesas novamente a perderem no dia de hoje e depois terem também sido divulgados vários dados no Japão. Tanto a produção industrial como as vendas a retalho foram piores que o esperado no Japão. No entanto, a produção industrial, os dados foram mais elevados do que no mês anterior. Vendas a retalho atuais, então, nos 2,1%, comparar então com o valor de 5,4% anteriormente e uma previsão de 4,7%, e produção industrial nos 1,8%, que compara com uma previsão de 2,4% e acima do valor anterior, que havia sido de menos 0,9%. Já na China, tivemos aqui o PMI de manufatura e serviços. Manufatura a sair em linha com o esperado, serviços acima do esperado por uma décima, nos 50,7%. Tivemos também aqui os dados da inflação na Austrália, a recuarem então mais rápido que o esperado, aumentando então assim a expectativa de que o Banco Central Australiano manterá as taxas de juros inalteradas na reunião da próxima semana. O IPC então do quarto trimestre saiu no 0,6, esperava-se um valor de 0,8 e também metade do valor anterior, que foi de 1,2, isto na comparação trimestral, e o índice IPC do quarto trimestre saiu então nos 4,1, quando esperavam uma previsão de 4,3. Portanto, dados então positivos para a economia australiana, com o índice a valorizar 0,76. Na Europa, o sentimento é misto. Depois temos tido aqui vários dados esta manhã na Europa, nomeadamente aqui as vendas a retalho alemãs, que saíram então negativas, menos 1,6%, esperava-se um aumento de 0,7%, e tivemos também aqui o índice de preços no consumidor em França, que saiu abaixo do esperado, e também o HICP, que neste caso saiu um pouco acima do esperado, uma décima, nos 3,4%. A taxa de desemprego em janeiro diminuiu uma décima para os 5,8% na Alemanha, e teremos à hora do almoço o IPC também e o HICP na Alemanha, referentes então ao mês de janeiro. Depois teremos no calendário económico de hoje dados também bastante importantes, já lá iremos. Olhar apenas aqui para o mercado europeu, que negocia então de forma mista, e para os futuros americanos, que para já perspectivam também uma abertura mista dos respectivos índices, num dia muito importante em que teremos vários dados do outro lado do Atlântico importantes. Começamos com o Chicago PMI às 14h45, em que é esperado um valor de 47,9. Depois os inventários de petróleo às 15h30. Teremos também às 13h15 os dados do mercado laboral, então o relatório nacional de emprego do ADP, em que são esperados a criação de 145 mil novos postos de trabalho em janeiro. Servirá também de indicador preliminar para os dados do NFP de sexta-feira. E teremos então os inventários de petróleo divulgados então às 15h30. Por último, a reunião então da Fed, mais logo às 19 horas, decisão de taxa de juros. Para já não se espera qualquer alteração à taxa de juros. Teremos também o discurso de Powell às 19h30, este será mais importante. O mercado procura então confirmação de potenciais cortes na taxa de juros já a partir do mês de março. Iremos também fazer aqui um webinar especial com início às 18h45, de acompanhamento então à divulgação da decisão de taxa de juros e também os principais pontos de destaque da conferência de imprensa da Fed. Olhando para os mercados, aqui o DAX segue então a negociar no que parece ser uma flag. Já aqui na semana passada tinha negociado aqui dentro desta flag, que foi ativada e cujo target foi então atingido. Depois temos aqui também esta flag no DAX, que está a ser formada neste momento. Vamos ver se segue o mesmo caminho. Se seguir, poderá ter aqui o potencial de subida de cerca de 70 pontos. O IBEX reintegrou o range, portanto a tendência de queda está posta de parte e deverá então continuar a subir. O CAC está em máximos, portanto a consolidar neste momento, deverá também subir. O FTSE também a negociar aqui num range. Também o Eurostock 50 para já a cair.
SP500 também aqui em queda para já. Nasdaq também a vir para baixo. Dow Jones em alta. Russell 2000 também a negociar para já em alta. E o petróleo a vir para baixo esta manhã, portanto com bastante força, depois de ontem ter atingido aqui a zona dos $78, uma recuperação no final do dia. Acabou por consolidar durante a madrugada e está neste momento então em tendência de queda. Em relação ao ouro e a prata, muito laterais, o VIX mantém-se aqui estável nos 14 pontos e as Tineltes e as Bundes continuam então a recuperar. Olhando para o mercado cambial, o dólar estará em destaque. O dólar hoje ganha bastante força em relação à maior parte das divisas. Do lado das mais fracas temos então as moedas relacionadas com o risco, o AUD, o NZD e também o CAD. As mais fortes, Yen e também o dólar americano. O dólar index mantém-se aqui bastante apático, mantém-se entre os 113 e os 104, não está interessante. Leva também que o Euro-USD e o Cable continuam bastante laterais. O Euro-Libra também lateral. Euro-AUD e Euro-NZD aqui a recuperarem um pouco. Depois temos AUD-USD, NZD-USD e também a virem para baixo e dólar CAD a recuperar, portanto com estas moedas bastante fracas, as chamadas beta currencies a desvalorizarem no dia de hoje, sobretudo em relação ao dólar e também em relação ao Yen. Euro-Yen então mantém-se aqui mais ou menos estável, Libra-Yen também e dólar-Yen aqui continua a recuperar em alta. Em relação ao franco suíço, Euro-franco suíço recupera, o dólar-franco suíço continua aqui bastante lateral. Em relação ao mercado de criptomoedas, o sentimento hoje é negativo, Bitcoin cai cerca de 2% para os $42.400. Ficamos então por aqui, um bom resto de dia a todos e bons negócios.